Boa noite a todos aí. Daqui a pouquinho vamos bater um papo. Esperando as convidadas entrarem aí. A gente bater um papozinho com elas. Boa noite, meninas. Boa noite. Tá escutando bem aí? Ah, sim, tá dando para escutar a gente bem? Tô sim. A gente vai bater um papo com Samira e Sara. Elas que são as gêmeas que foram repercussão, né? A nível nacional. Elas passaram em 30 faculdades de medicina. Meninas, a gente quando faz uma live, bate um papo, a gente se pergunta para falar um pouco de vocês. Então, fale um pouco sobre Samira e sobre Sara. Assim, eu já consegui identificar quem é cada qual, mas para os ouvintes que estão aí, diz quem é Samira e quem é Sara e falar um pouco de vocês. Então, eu sou Samira e ela é Sara, e a gente tem 19 anos. E a gente estudou nosso ensino médio em escola pública, em uma escola estadual. E daí nós começamos a estudar em casa para o Enem até conseguir essa aprovação. Nossa rotina era bem extensa, estudávamos 10 horas por dia, mas a gente não começou assim. Na verdade, a gente começou com uma rotina bem tranquila, de umas 3, 4 horas de estudo diárias. Depois que a gente foi aumentando gradativamente. Qual foi a sensação de ser aprovada em 30 faculdades, que no caso vocês passaram no Enem, foi se inscrever e quando saiu o resultado que vocês estavam aptas a cursar em 30 faculdades para vocês escolherem, qual foi a sensação que vocês tiveram? Então, aí como o senhor explicou, realmente a gente não foi aprovada, né? A gente tinha nota Que para anota ser. Isso. E eu acho a sensação, primeiro, muito boa, porque é sempre muito bom você ver o resultado dos seus esforços, principalmente porque a gente não passou de primeira. Então, sempre vem aquele medo de não ter passado de novo, de ter que estudar mais um ano. E não que seja errado, não que isso vá fazer sua aprovação ser menos alegre, menos legal para você. Não é isso que eu tô falando. Mas a gente sempre tem essa preocupação. Ninguém quer ficar mais um ano estudando. Então, foi uma sensação muito boa da gente dar um passo diferente na nossa vida e não voltar a mesma rotina de estudar, talvez lidar de novo com a frustração. E também muita indecisão, porque quando você tem muitas faculdades assim, para escolher, você sempre fica se perguntando para onde você vai, que muitas parecem muito boas, né? E aí fica bem difícil de escolher às vezes. É verdade. Vocês, em conversa que a gente teve, vocês decidiram fazer medicina a partir do segundo ano. Mas antes desse período, você já tinha uma ideia em outro curso e depois optou por medicina ou sempre teve e depois que teve a confirmação que realmente queria medicina? Então, no ensino médio, antes de decidir por medicina, eu também cogitava biologia. Mas aí eu fui pesquisando as grades, pesquisando alunos que faziam esse curso, vendo vídeos, e daí que eu optei por medicina. E para mim, eu não sei, eu não gostava de biologia. Na verdade, o que eu mais tendia assim a escolher que não fosse a medicina era a medicina veterinária. Só que aí eu percebi que, na verdade, eu gosto muito de cachorro, né? Eu gosto muito de cachorro. Só que eu só gosto de cachorro. Então, fazer medicina veterinária, eu teria que lidar com uma diversidade muito grande de animais que eu, inclusive, tenho alergia, que eu tenho medo. Então, eu deixei o cachorro para ser meu hobby mesmo e eu fiquei com a medicina, que eu gostava muito das duas áreas, né? Qual vai ser a sensação de vocês de ficar longe de amigos, de familiares? Como vai ser isso? Às vezes já se acostumaram de ficar um pouco distante, que lá você vai encontrar novas pessoas, novos amigos, novos colegas, não é isso? Isso. Então, por enquanto tá tudo muito recente, muito novo. A gente não consegue falar como realmente vai ser até a gente estar lá. Mas com certeza no começo
é muito assustador, dá sempre aquela insegurança, como dá para todo mundo quando vai morar sozinho, ainda mais morar longe da família, dos amigos, ter que fazer outras amizades, ter que construir outra rotina. Então, com certeza vai ser muito difícil no começo. Muito assustador, mas nada que a gente não possa se adaptar. Assim como as pessoas que vão ficar, né? Que também sentem falta. Com certeza. Como vocês descrevem o Enem? Qual a dica que vocês dão para as pessoas que vão fazer a prova, aquelas que vão fazer pela primeira vez, ou aquelas que têm receio de fazer a prova e achar que não vai alcançar o seu objetivo? Então, eu acho que a primeira dica para quem quer fazer o Enem é fazer outras provas antes, fazer em casa quando estiver estudando. Por quê? Isso ajuda a pessoa não só a conhecer o tipo de questão, porque algumas questões tendem a ser bem padronizadas. Não só entender, claro, entender a questão, entender os assuntos que são cobrados, mas também porque, como eu falei, tudo que é novo assusta. Então, quando você chega no Enem, você já vai chegar ansioso. Isso vai ser completamente natural. Devido já ter tido contato, de alguma forma, você não vai se sentir tão inseguro, porque não vai ser algo tão novo. E outra coisa sobre esse receio, pode parecer muito besta, mas o segredo é não ter receio. Porque a desaprovação, a frustração e decepções fazem parte do processo de aprovação. O processo de aprovação não é estudar, passar. É estudar, querer existir, não passar, ficar frustrado, ter medo de se frustrar de novo. E aí você volta a estudar e você passa. É um processo muito mais amplo do que parece, do que essa coisa de senta a bunda na cadeira e estuda que você passa. Então, é você ter essa ciência de que pode acontecer de você não passar e que você vai ter que aprender a lidar com isso. Como é que quais foram as matérias que vocês acharam que foi peso e logo no início da primeira prova até a terceira, as matérias que tiveram dificuldades que vocês acharam que tinha que estudar um pouco mais, se dedicar um No meu pouco mais caso, dentro dessas 10 horas? no meu caso era química e física, com certeza. Ah, eu acho que o meu também, porque matéria de ciências da natureza tem muito peso para medicina. Redação também, só que redação nunca foi um problema muito grande para mim, não. Então, eu sempre investia mais tempo em ciências da natureza, especialmente em física. E a redação, o título desse ano, era um título que vocês esperavam, já que vocês estudaram durante 10 horas, ou foi pega de surpresa, mas conseguiu desenvolver porque você já estava ali na rotina de estudos? Eu acho que todo mundo ficou surpreso. Foi um tema muito inesperado. E assim, uma coisa que eu aprendi desde o primeiro Enem que eu fiz em 2019, né? E aí você sempre pesquisa, os temas que podem cair. Acredite, nunca vai ser esses temas. Nunca vai ser. E aí chegou 2019, o tema foi democratização do cinema. Aí quem ficou focado em estudar temas muito específicos acaba travando nesse momento. Então o segredo não é você focar em estudar temas. Estude a estrutura da redação e estude eixos temáticos. Os eixos temáticos são, como é que eu posso dizer? São eixos de temas bem amplos que podem cair no Enem. Por exemplo, ao invés de estudar, é, ao invés de estudar a crise hídrica no Brasil, estuda o eixo temático meio ambiente e pega repertórios para meio ambiente. Tudo que você pode, uma citação, uma teoria, algum dado até da tema de meio ambiente que cair, você vai saber relacionar. Por mais que você não tenha estudado especificamente sobre crise hídrica quanto a esse tema, eu não estudei, é claro que eu não estudei registro civil, eu não estudei pessoas que não têm certidão de nascimento, mas eu estudei sobre a questão sobre minorias, eu estudei sobre cidadania, sobre sociedade, sobre acesso a direitos, sobre direitos humanos. Então, você sabendo um pouquinho dessas coisas, você desenvolve. O segredo é não ficar tentando adivinhar tema. Nunca vai ser um tema que vai ser, super esperável. Claro, tipo assim, que isso também não anula a importância de pegar temas e fazer redações sobre aquele tema, porque isso ajuda a fixar os repertórios que você tem, pelo fato de você estar escrevendo sobre aquele tema, e também te ajuda nisso de você conseguir pensar uma coisa na hora, pensar, esse repertório associa bem a esse tema. Então, você vai trabalhando sua mente para fazer uma redação. Como é que vocês analisam as três provas que vocês fizeram
Parece que a Samira me falou que a primeira foi apenas de treino, não foi? Que vocês fizeram no início e as duas outras valendo. Como é que vocês analisam o desempenho de cada uma de vocês? Mesmo a primeira, que foi só para treinar, e as duas últimas que foram realmente valendo. O meu desempenho, eu não sei, assim, considerando que eu não sabia muita coisa em 2019, eu tirei notas que eu esperava. Eu não sabia, você não tem como tirar uma nota alta se você não sabe o assunto. Agora, por exemplo, redação. Eu não tive redação na escola, né? Então, acabou que eu esperava uma nota muito baixa. E não foi, eu tirei nota muito alta. E com o tempo, eu mantive minha nota alta em redação. Minha prioridade era sempre manter redação. E nas demais áreas, a cada ano que eu fiz, a minha nota foi aumentando. Mesmo no ano que eu não passei, o que eu pensava era, nossa, eu não passei, ok, triste, fiquei mal. Agora, comparando a minha nota de 2019 com a minha nota desse ano, caramba, eu evolui muito. Então, o fato de eu não ter passado não significa que eu não tive, só porque eu não passei, pronto, deu tudo errado, vou mudar meu modo de estudo. Não, eu aumentei muito a minha nota. Então, o meu jeito de estudar tá certo. Talvez eu tenha que lapidar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, focar em coisas que eu errei mais. Mas acho que o importante é você fazer essa análise de você tentar entender que não dá certo só quando você passa. Não é o único parâmetro de análise do seu modo de estudo que tem que valer, não. Sim, no meu caso, do Enem 2019, que foi o primeiro que a gente fez, com certeza meus resultados foram muito baixos, porque a gente ainda não estava estudando tão focado no Enem. Já em 2020 deu aquela melhorada, só que ainda assim foi muito pesado, que a gente estudou muito conteúdo novo. Então, assim, deu uma melhorada, mas não suficiente. Já em 2021, com os resultados de 2019 e 2020, a gente conseguiu ter uma noção daquilo que precisava ser melhorado. Então, o estudo foi muito mais bem direcionado. Agora tem uma pergunta aqui de um seguidor, ele pergunta como é que é duas jovens, duas estudantes de 19 anos, né, que levavam a sua rotina normal, de casa para a escola, às vezes no seu lazer, manter seus estudos, e de repente ficam conhecidas a nível nacional. Então, eu acho que a gente ainda está absorvendo isso, porque não era uma coisa que a gente esperava, né? Na verdade, não era nem nosso intuito. A gente foi lá na escola pegar o histórico, a gente foi pegar o nosso histórico, e aí acho que o diretor já sabia e tudo, e acabou que a gente conversou com um cara lá da Secretaria de Educação e tudo, e a gente achou que ia ficar por isso mesmo. Só que aí vieram outras entrevistas e outros sites, como a gente tinha dado, né, já o direito de imagem, acabou que muitos sites já foi jogando a notícia também, mesmo que a gente não soubesse. Então, de um dia para o outro, muitos sites lançaram a notícia também, então foi uma coisa muito rápida para a gente. Foi uma coisa que realmente não era a nossa intenção. Então, a gente não sabe muito bem como se sentir. A gente fica feliz porque a gente, a partir dessa visibilidade, a gente está tendo a oportunidade de ajudar diversos estudantes que também tiveram as mesmas ansiedades que a gente, as mesmas dúvidas que a gente, e também se sentiram perdidos quando começaram a estudar online, como a gente também se sentiu. Vocês, quando é que vocês começam? Quando é que vocês já vão realmente para a faculdade? Já está em processo de mudança? Ainda vão começar o ano? Então, até agora, a data para o início das aulas é de 11 de abril. E a gente está pretendendo ir para lá já na primeira semana de abril mesmo. Entre dia 5 e dia 6, mais ou menos, a gente já pretende estar lá. E nós vamos começar alguma coisa da mudança, pensar no que vai levar, no que precisa ter. Então, ainda estamos nesse processo. É isso mesmo, tem que se adequar realmente para poder alcançar o objetivo que vocês querem, né? Isso. A gente pede para vocês deixarem uma palavra para aquelas pessoas que realmente irão cursar, porque a gente em rede social, a gente vê que muitas pessoas se espelharam em vocês. Tinha receio de fazer o Enem, mas tinha aquele medo de não alcançar o objetivo. E a gente vê comentários de pessoas, não, se as gêmeas passaram, as gêmeas tiveram força de vontade de alcançar o seu objetivo também, então isso me dá força para eu tentar, que eu vou conseguir, que basta ter força de vontade e muito estudo. Então, o que é que vocês dizem para essas pessoas que estão com receio e algumas que se espelham em vocês
para lutar para alcançar seu objetivo? Primeiro, eu acho muito importante você, como eu já mencionei, você aprender a lidar com o medo. Porque todo esse processo de você estudar para passar em alguma faculdade, eu não falo só de medicina, porque eu acho que ansiedade, dúvida, medo, frustração é uma coisa que acompanha essa fase da vida, que é escolher o que você vai fazer. Então, acho que primeiro você entender que você vai lidar com todas as emoções possíveis e com todas as nuances de cada sentimento. Com ansiedades, com um nível de ansiedade mais leve, com um nível de ansiedade que você não vai conseguir estudar. E o mais importante é você entender a nuance de cada sentimento e como que você faz justamente para você tentar lidar com ele. Porque sentir, você vai sentir. O negócio é que isso não pode te paralisar. Sentimento todo mundo sente, a gente também teve o medo de se frustrar, a gente também se frustrou, a gente teve que lidar com isso. Então, o mais importante é você justamente entender que tudo isso vai acontecer, mas que isso não deve ser um parâmetro para dizer que você é incapaz ou coisa do tipo. Não é porque você não passa de primeira que você vai ser um profissional pior do que quem passou direto do terceiro ano. E também não se comparar com a história de outras pessoas, não se comparar com os outros. Por exemplo, foi o nosso segundo Enem valendo mesmo. O primeiro que a gente fez foi como treineiras. Só que talvez você precise de mais tempo. E isso não significa que você é menos inteligente ou menos capaz. Você não tem que passar no seu segundo Enem, no seu terceiro. Você tem que ir no seu tempo, estudar conforme a sua rotina. Por exemplo, nós tínhamos 10 horas disponíveis, então nós estudávamos dessas 10 horas. Mas a gente entende que não é todo mundo que tem, que não é a realidade de todos. Mas é fazer o seu melhor com o tempo, que você buscar inspirações, você buscar pessoas que passaram, você buscar acompanhar pessoas que fazem o curso que você quer, ou que você ainda está pensando se quer, pessoas que atuam na área, porque quando você pesquisa quem atua na área, quando você acompanha essas pessoas, você vai ter um contato, mesmo que ainda não na pele, você vai entender quais são os desafios daquilo ali. Porque para você, por exemplo, fazer medicina, é muito legal essa parte de você ajudar as pessoas e não sei o que lá mais. Só que também vai ter a parte ruim. E você tem que entender se você está preparado para lidar com essa parte ruim. Então é muito legal buscar inspirações, mas estabelecendo sempre esse limite de que você não pode se comparar. O seu único parâmetro de comparação é o que você foi ontem. E também ter paciência, porque os resultados não vêm da noite para o dia. Você não vai estudar um dia e no dia seguinte vai fazer uma prova do Enem, um simulado e já vai se sair super bem. Então tudo tem um começo, vai no seu tempo, tenha paciência e vai sempre dando o seu melhor. Que você vai chegar talvez no último simulado do ano, vai pegar o seu primeiro e falar, meu Deus, como eu melhorei. E realmente não repara, porque aos poucos, é um dia de cada vez. E o Bruno aí está desejando boa sorte a vocês, boa noite, desejando boa sorte. E tem também um ouvinte que está nos escutando que pergunta a vocês qual foi o objetivo de vocês cursarem medicina? Se já tinha alguém da família que cursa medicina ou porque vocês sempre gostaram da área da saúde? Então, nós temos alguns parentes que são médicos, sim, e eu acho que isso interferiu muito quando a gente decidiu que queria medicina ainda crianças. Porque a criança, ela sempre, quando ela escolhe uma profissão, ela busca uma referência. Ela nunca vai tirar da cabeça, assim, do nada, que ela quer ser médica. Ela vai ver alguém da família que é, ela vai se espelhar naquela pessoa. Só que quando a gente cresce, acaba que essa inspiração não é suficiente para fazer você ir atrás de alguma coisa. Eu não estudei todo esse tempo e eu não lidei com tudo que eu tive que lidar, com tudo que eu falei, com todas essas emoções, com toda a frustração, só porque eu me espelhava em alguém. Chega uma hora que você precisa de uma coisa mais concreta. E eu acho que isso veio justamente nessa época do segundo ano do ensino médio, que a gente precisou de uma coisa que ia além de, olha aquela pessoa que é médica, que legal, me espelho nela. Tá, mas e aí, por que que você quer ser médico? Entende? Por que que você quer fazer medicina? Desculpa. Tem outra pergunta aqui de um seguidor. Ele pergunta qual é a sensação de passar em medicina aos 19 anos? Então, eu acho que a principal emoção nesse tempo todo, de tudo que a gente estava sentindo, claro, além de toda a alegria, é o alívio de não ter mais que fazer a prova do Enem. A gente sabe que é uma faculdade também tem seus desafios, vamos mudar de cidade, mas pensar que, pô, a gente conseguiu essa vaga, tivemos nosso resultado, não vamos precisar estar fazendo a prova do Enem, tá submetendo principalmente a toda essa ansiedade. E sempre perto do Enem, tem muitas notícias, o Enem vai mudar, vai ser de tal jeito. Então, isso tudo mexe muito com a gente. Então, acho que a principal emoção, a principal sensação é alívio. É um alívio não ter mais que fazer a prova do Enem.
Um outro seguidor pergunta aqui, como vocês vão conciliar o seu lazer com a faculdade, já que é uma faculdade muito puxada, vocês vão ter que estudar bastante, realmente, vocês já pegaram o ritmo do estudo, né? Então, isso eu creio que não vai ser problema, mas vocês vão ter que estudar bastante. Como é que vocês vão conciliar o lazer com o estudo? Então, eu acho que como conciliar o lazer com a faculdade, a gente ainda não vai saber muito bem dizer como a gente vai fazer isso. Mas a gente pode dizer como a gente conciliava os nossos estudos para o Enem com o lazer. E é disciplina, você saber que você vai ter os seus horários certos. Por exemplo, nós estudávamos de segunda a sexta e nos finais de semana nós não estudávamos. Foi o tempo que nós tiramos para podermos descansar, para podermos ter esse lazer. Meninas, a gente agradece a vocês esse espaço que vocês deram a gente. A gente deseja sucesso a vocês, que vocês possam realmente alcançar seu objetivo, que vocês possam ser realmente duas conceituadas médicas, como vocês foram reconhecidas a nível nacional, porque foram aprovadas, que vocês possam ser também conhecidas a nível nacional pelo profissionalismo, pelo trabalho que vocês vão exercer futuramente. E a gente pede também que você deixe suas considerações finais e também, mais uma vez, um incentivo para aqueles que pretendem cursar medicina ou pretendem cursar qualquer um outro curso que venha. Então, a gente queria agradecer também o convite. Estamos muito felizes de poder estar aqui compartilhando mais uma vez tudo que a gente passou, tudo que a gente viveu. E também porque a gente pode, e também agradecer porque isso permite que a gente seja exemplo para muitas pessoas. E eu acho que o principal incentivo é falar com as pessoas que querem não só medicina, que querem qualquer curso, que estão estudando para o Enem, que nós estamos aqui, nós também passamos por isso, e depois da aprovação, com certeza você vai ver que valeu a pena. Tudo vai parecer que tudo foi pouco demais, porque a aprovação é uma sensação assim maravilhosa. Então, com certeza vai valer a pena. E a gente fala isso como alguém que já esteve no lugar de vocês. E reiterando o que a Samira falou, porque eu acho que é um sentimento de nós duas, dessa gratidão que a gente tem agora, porque a gente está tendo a oportunidade de ajudar outras pessoas também, como eu falei, que passaram pela mesma situação que a gente, que estão passando, né? E também reforçar que é muito importante você buscar inspirações, mas também é muito importante você buscar motivos concretos para você estudar. Não faz medicina porque a gente fez ou porque a gente use a mesma organização, o mesmo planejamento, as mesmas ideias assim de foco, de disciplina, mas use para a sua área. E evite se comparar com os outros, evite comparar sua rotina com a dos outros. E tenha paciência, porque não é uma garantia que você vai passar de primeira e que você vai passar quando você quer. Mas quando acontecer, vai ser a melhor sessão da sua vida e você não vai parar e pensar, ai, caramba, nossa, eu passei agora, por que eu não passei antes? Você vai pensar, meu Deus, eu passei, que ótimo. Então, estude com esse foco de você passar, não importa quando. Então, mais uma vez, parabéns. Eu sempre acompanho vocês pelas histórias e vejo que vocês sempre, a cada dia, postam uma matéria, postam algum conteúdo que caiu no Enem. Uhum. O que vocês fizeram, então sempre continue sendo assim. Que Jesus proteja vocês e boa sorte na faculdade que vocês vão iniciar. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.